K 526, 2.500 watts de potência, 1.450 kHz, Ituverava, São Paulo. Muito bem, meus queridos e queridas ouvintes, eu, Álvaro Valência, estou de volta, dando prosseguimento ao nosso programa, nesta manhã de quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. Agora são 9 horas. Na primeira hora do programa, ouvimos algumas canções bonitas que ajudam a alegrar o nosso dia. Inclusive, já estamos na primavera, que é a estação mais florida do ano, e enche os nossos olhos de beleza. Mas nem tudo na vida são flores. Existem também os espinhos e precisamos saber lidar com eles. E dentre esses espinhos da vida estão as doenças, tanto do corpo quanto da mente. Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização e prevenção contra o suicídio. E para compreendermos melhor esse assunto e saber lidar com essa questão, a gente precisa de informações. E quem traz esse conhecimento para a gente hoje é a doutora Lucimara Rosa Ribeiro de Paula, psicóloga clínica com 12 anos de atuação na área. Doutora Lucimara, que está acompanhada do esposo, André, né? Muito bom dia, seja bem-vinda aos estúdios da Rádio Cultura de Ituverava. Bom dia, Auro, bom dia a todos os ouvintes. Eu agradeço muito a oportunidade. Deus abençoe. Amém. Doutora Lucimara, primeiramente, por favor, fale um pouquinho sobre você, de qual cidade é e os vínculos que você tem com a nossa cidade de Ituverava. Fique à vontade. Tá, vai ser um prazer falar um pouquinho. Então, eu sou de Tatuí, moro em Tatuí, trabalho em Tatuí, sou funcionária pública na Prefeitura de Tatuí, na Rede Pública de Saúde. Eu, especificamente, não nasci aqui em Ituverava, mas o meu pai nasceu. Nós temos toda a nossa família aqui de Ituverava, tanto por parte do meu avô e por parte da minha avó. Inclusive a minha bisavó, a dona Isabel de Pontes, ela faleceu aqui em Ituverava com 101 anos. Então ela é uma senhora, eu acredito que muito conhecida aqui na cidade, pela idade que ela faleceu, né? E eu tive, né, particularmente o privilégio de conviver com a minha avó, com a minha bisavó, né, mãe da minha avó, por quase 30 anos de idade. Então é uma alegria e é uma emoção grande, na verdade, né, pensar nessa história toda aqui de Ituverava. Então aqui em Ituverava a gente tem os nossos familiares. Eu cresci aqui juntamente com os meus primos, né? Todos agora já cresceram, já casaram, já têm suas vidas, mas a maior parte da minha infância eu passei aqui em Ituverava, na casa dos meus avós, na casa da minha bisavó, Dona Isabel de Pontes. Então é uma história muito bonita que a gente tem aqui, com certeza. Que bonito, que bonito. E é uma bênção sua bisavó ter vivido 101 anos de idade, 101 anos de vida. O meu pai está com 89 e a nossa expectativa é que ele passe também dos 100 anos de idade. Nossa, nem fale, uma expectativa que a gente tem, né, no nosso coração. E eu fico muito emocionada de lembrar, sabe, Auro, de toda a nossa trajetória, de toda a nossa convivência aqui com a minha bisavó. E nós íamos na casa dela, né? Inclusive eu estou aqui em Ituverava agora, né? Por esses dias, a gente está aqui a passeio, né? Eu estou de férias do meu trabalho. E nós estamos na casa que foi dela, né? Hoje a minha avó, Dona Maria, ela já é bem idosa, né? Ela tem 91 anos. Então lá na casa dela eu olho, sabe, para cada canto, para cada cômodo e lembro, né, de histórias, de vivências. Eu converso um pouquinho com a minha avó porque ela é muito lúcida, ela tem uma saúde mental ótima, né? O nosso assunto hoje é saúde mental. A minha bisavó com 101 anos, 91, a minha avó. Ela tem uma saúde mental muito boa, né? Então a gente conversa bastante, ela é muito lúcida. Então eu só tenho que agradecer a Deus, sabe, por tudo que passou e por tudo que a gente tem ainda. Eu me sinto uma pessoa muito abençoada. Que bom. Sua bisavó então, Isabel de Pontes, e a sua avó, que está com 91, qual o nome?
É Dona Maria. Dona Maria, né? Sim. Que bom. Bem, agora, né, que os nossos ouvintes já sabem um pouquinho, né, do vínculo da doutora Lucimara com a nossa cidade, vamos então para, né, o nosso tema, o nosso assunto. Sim, sim. E a doutora Lucimara se predispôs de vir aqui, trazer essas informações importantes para os nossos ouvintes. E eu gostaria apenas de começar com uma observação, uma curiosidade. Sim. Essas campanhas de saúde, elas são denominadas com o nome do mês de uma cor. Sim. Né? Quando nós estamos ao outubro rosa, novembro azul. Sim, sim. E a curiosidade minha, que talvez seja dos ouvintes, Sim. por que setembro amarelo? Certo, Auro. Então, olha só, da mesma forma que acontecem as outras campanhas de saúde, né, tal como Outubro Rosa, Novembro Azul e etc., o Setembro Amarelo, ele é também uma campanha de saúde que acontece no mundo todo, tá? Não é só aqui no Brasil, não. E a origem do Setembro Amarelo, né, como você me perguntou, as origens dessa campanha, elas advêm lá de 1994, que na ocasião, inclusive, um jovem de 17 anos se matou dirigindo um carro amarelo. E esse acontecimento aconteceu no dia 10 de setembro de 1994. Por isso a campanha ficou intitulada Setembro Amarelo, porque esse rapaz, com 17 anos apenas na época, se matou, ele se suicidou dirigindo um Camaro amarelo. Tá? E lá na ocasião do velório, naquela situação de velório, as pessoas que estavam ali, o que aconteceu naquele momento? Os familiares desse adolescente entregaram para as pessoas ali na ocasião fitas amarelas, como uma forma de expressão do sentimento, de tristeza, do luto, da perda, né? Mas também como um sinal de alerta para a questão do suicídio, né? Que o suicídio é algo que existe. Porque muitas vezes a gente pensa, né? Eu penso que na minha família isso não vai acontecer. Ninguém vai se matar na minha família, né? A gente tem o hábito de pensar que essa questão, que essa tragédia do suicídio, né, por exemplo, é algo que acontece na família do lado, na casa do vizinho. Na minha não acontece. Então nós temos ainda, né, esse pensamento, né, de achar que na nossa família não vai acontecer. Mas é aí que a gente se engana, né? Então, essa campanha, ela vem, né, com esse objetivo de prevenir as pessoas, conscientizar as pessoas, né, mostrar para as pessoas realmente a questão de que o suicídio é um fenômeno, é uma tragédia e ela existe sim, ela mora ao lado, né, inclusive dentro do nosso ambiente familiar. Muito bem. E o Setembro Amarelo, que é a campanha de conscientização e prevenção contra o suicídio, é uma questão de, né, o suicídio, essa questão é uma doença, né, psicológica e é uma questão de saúde pública. Né? Sem dúvida, Auro. Por que a gente pode falar, né, com toda certeza que o suicídio é uma questão de saúde pública? Porque olha só, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a OMS fala que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa se mata. E aqui no Brasil, tá, segundo também a OMS, uma pessoa a cada 45 segundos se mata. Então são números gritantes, são números alarmantes, né? Só que assim, o que está acontecendo, né? Principalmente em tempos de pandemia? Os números de morte por suicídio não são nem todas as mortes por suicídio são noticiadas, né? Como as mortes, se a gente for parar para pensar, morte por latrocínio, morte por acidente, morte por qualquer outro motivo, né? É muito mais fácil a mídia noticiar mortes por latrocínio, por acidente, etc., do que por suicídio. Então, e principalmente agora em tempos de pandemia, né, eu tenho certeza, a gente pode ter certeza que as mortes por suicídio, sem dúvida, aumentaram. Né, porque é só a gente parar para pensar um pouquinho, né? Toda essa situação caótica que a pandemia trouxe, né? Não só na questão do vírus e da situação de saúde em si,
não é só isso, né? Junto com a pandemia veio todo um desespero, né? Veio toda uma problemática na vida das pessoas, né? Tanto na vida pessoal das pessoas, tanto na vida financeira. Então, a gente pode ter certeza que esses números, principalmente agora em tempos de pandemia, aumentaram, né? Só que assim, como o foco é a pandemia, é o coronavírus, né? Agora, graças a Deus, a gente já tem, né, a vacina acontecendo de forma muito acelerada, mas enfim, o foco de mortes por suicídio, né, a importância que a gente precisa dar para esse tema ainda não é tão colocada, tá? Infelizmente, a gente ainda tem preconceitos com relação a esse assunto, tabus, né? Eu vejo pessoas que não querem conversar sobre esse assunto, acham que é perda de tempo. Não, na minha família não tem esse problema. Então, por trás disso, a gente pode entender o quê? O tabu, o preconceito, o medo, tá? De estar falando sobre esse assunto. Só que a gente pode ter certeza que a prevenção, conversar sobre o assunto é a melhor prevenção. Conversar sobre o assunto, sem dúvida alguma, sobre qualquer problema, sobre qualquer questão, principalmente coisas que emergem dentro da nossa família, problemas, dificuldades, seja qual for, né? Hoje a gente está falando de suicídio, mas eu estou querendo dizer que dificuldades, problemas, todos os percalços que a gente encontra durante o caminho da nossa vida, você pode ter certeza que o diálogo, a conversa, será sempre o melhor caminho, tá bom? Com certeza. E como as pessoas, né, os familiares, os amigos, como é que a gente pode perceber que ali no convívio da gente tem uma pessoa com pensamentos suicidas, né, que seja talvez um potencial suicida? Porque muitas vezes a gente não consegue detectar isso. Boa pergunta, Aura. Então, é isso que você está perguntando, essa pergunta ela vai de encontro com o fenômeno do suicídio. O que é o suicídio? O que causa, né, a tragédia do suicídio? O que faz uma pessoa se matar? Pois bem, para a gente poder pensar na questão do suicídio, a gente tem que pensar no seguinte, na doença psiquiátrica. O suicídio em si mesmo, ele não é uma doença, né? Ele é uma morte causada pela própria pessoa. Mas o que faz a pessoa querer tirar a própria vida, né? Então nós temos que pensar nessa questão. Por detrás do suicídio existe uma doença psiquiátrica, 1, 2, 3, né? Depende da avaliação médica, depende do diagnóstico desse paciente. Mas o que faz a pessoa querer se matar, existe um procedimento, inclusive, né, que eu acho legal a gente falar só um pouquinho. Existe um procedimento chamado necrópsia psicológica, que do mesmo jeito que existe a autópsia médica, né, que é aquele exame que o médico faz para detectar a morte da pessoa, existe também a autópsia psicológica, que é um procedimento feito pelo psicólogo ou também por um psiquiatra. Esse procedimento consiste em entrevistar o máximo de pessoas possíveis daquele sujeito que se matou. E nessa investigação, né, nesse procedimento de autópsia psicológica, que é uma investigação, em 95% dos casos, a gente fica sabendo que aquela pessoa que se matou tinha uma doença psiquiátrica, tá? Aí o que acontece? O sujeito tem uma doença psiquiátrica, tá? A doença que mais mata atualmente é a depressão. Existem outras doenças também que fazem com que a pessoa tenha um potencial para o suicídio, né? Mas da lista de doenças psiquiátricas, a primeira da lista que tem essa tendência maior do sujeito se matar é a depressão. Então, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar, o sujeito ele tem uma depressão grave, tá? Aí soma com as dificuldades da vida, soma com os problemas da vida, né? Vamos supor, o sujeito ele atravessou ou atravessa uma dificuldade financeira muito grande, né? Perde o emprego, perde o imóvel, perde tudo que tinha, enfim. Então a gente soma
a doença psiquiátrica dele, mais essas dificuldades que ele encontrou na vida, né, que ele esteja atravessando, se o suicídio, ele fica justamente, a gente encontra a questão do suicídio justamente aí. É quando a pessoa não encontra mais alternativas na vida dela. É quando a pessoa fica no ápice, no auge do desespero. Né? Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Sim, claro. Então, é quando a pessoa está no auge do desespero dela. Porque, veja bem, pensa comigo, quando uma pessoa, só a doença psiquiátrica em si, também não é um motivo muito forte para a pessoa cometer suicídio. Por que eu falo isso? No consultório, por exemplo, né, onde eu atendo, né, muitos pacientes por dia, o que acontece? Uma pessoa que tem uma doença psiquiátrica, psicológica, mental, enfim, uma pessoa que tem um transtorno mental, se ela faz um tratamento de saúde mental correto e adequado, ela vai ter todas as condições de ter saúde e qualidade de vida. Agora, uma pessoa com transtorno mental, doença mental, enfim, o nome que a gente quiser dar, uma pessoa que tem um transtorno mental, mas ela não faz o tratamento correto, o tratamento como deve ser, aí ela não vai conseguir ter as possibilidades necessárias para enfrentar a vida, as dificuldades, o dia a dia, ela não vai ter habilidades emocionais para lidar com os problemas da vida, né, como uma perda grande, né, financeira, enfim, tantas perdas que a gente sofre na vida, né? Então, uma pessoa que não faz um tratamento correto, adequado da forma como ela tem que fazer, ela não vai ter as habilidades emocionais para enfrentar as dificuldades da vida. E aí a gente já pode pensar, essa pessoa ela tem um potencial muito grande para se matar, para tirar a própria vida, né? Muito bem. Doutora Lucimara, vamos fazer agora um rápido intervalo comercial e aí a gente já retorna com o nosso bate-papo. Ok. Rádio Cultura de Ituverava, apresentação ao Valise, 9 horas e 19 minutos. Estamos de volta aqui com o bate-papo com a doutora Lucimara Rosa, que é psicóloga clínica e que veio hoje falar para os nossos ouvintes sobre o Setembro Amarelo, que é a campanha de conscientização e prevenção contra o suicídio. Doutora Lucimara, eu tenho aqui uma curiosidade, né? Eu gostaria de entender, e acredito também que seja um negócio interessante, um aspecto interessante, e que talvez a doutora possa nos ajudar. Lá nos dados do Ministério da Saúde, tem lá, consta, eles não são atualizados com o ano, né, 2020, 2021, é sempre um pouquinho defasado. Lá consta que em 2018, por exemplo, houve milhares de mortes no Brasil por suicídio, mais de 13 mil mortes, e que num período mais recente, a maior parte dos suicídios ocorre na faixa etária dos 20 aos 49 anos, a maior parte dos suicídios. Mas a taxa de mortalidade, né, por 100 mil habitantes, ela tem crescido mais na faixa etária de 60 a 69, né, que é o pessoal mais idoso, e também seguido na faixa etária de 15 a 19 anos, que é o adolescente. Então, minha curiosidade é o seguinte: por que a taxa de mortalidade está crescendo mais, a taxa, nesses dois extremos da fase da vida, né, que é a adolescência e no outro aspecto, o idoso? O que teria, né, curioso, o que tem nessas duas faixas extremas de idade que leva a essa taxa de mortalidade estar crescendo, segundo os dados lá do Ministério da Saúde? O que essas faixas têm em comum com os desafios da vida? Entendi. Então, Áurea, eu penso o seguinte, assim, né, o que acontece? A tragédia do suicídio, tá, pode acontecer em qualquer fase da vida, em qualquer faixa etária, né, da vida do sujeito, né, em grupos diferentes, enfim, a questão do suicídio pode acontecer tanto na infância, quanto na adolescência, quanto na fase adulta e na velhice, tá? A experiência me mostra, né, a questão do suicídio
na fase entre os idosos, por exemplo, né? A experiência me mostra que o suicídio para este grupo, ele acontece por diversos motivos, mas assim, um motivo que me chama mais a atenção é sobre a falta de expectativa de vida nessa idade. Muitos idosos, né? Boa parte dos idosos, nem todos, né? Mas pensando nessa parcela, pensando numa determinada parcela de idosos, muitos idosos, eles podem acarretar uma depressão muito forte. Então e nessa depressão forte a gente pode pensar na falta de vontade de viver, na falta de perspectiva, na falta de tudo, de toda a beleza que a vida pode proporcionar para um idoso, né? A gente pode pensar que o idoso com potencial suicida, ele não vê mais brilho, ele não vê mais beleza na vida, ele se vê muitas vezes como um estorvo, como um peso na família, muitas vezes um idoso com problemas, com outras doenças, né? Com outras doenças graves, né? Diabetes, enfim, doenças cardíacas, né? Mas a questão, tá? Que nos chama a atenção, principalmente nessa faixa de idade, né? Nesse grupo de idosos. A questão que nos chama a atenção é a falta de perspectiva de vida, é a falta de brilho na vida que muitos nessa faixa, nesse período da vida não tem mais. Tá? Então, um idoso, pensando em tudo isso, um idoso pode vir a cometer suicídio, sim, né? E agora, pensando um pouco também no outro extremo, que são os adolescentes, né? Eu acho essa pergunta que você fez muito oportuna, inclusive, porque, na minha visão, os adolescentes, eles estão cometendo muito suicídio, né? Os adolescentes, eles estão se cortando, se mutilando. Eu vejo muito isso no consultório, infelizmente, né? E a questão da mutilação já é uma porta para o suicídio. Tá? Agora, as causas disso, né? O que está atualmente motivando o jovem ou o adolescente a querer se matar? Olha, assim, em tempos de pandemia isso fica muito mais agravado, né? Como a gente colocou, a pandemia ela trouxe inúmeros problemas, inúmeros conflitos, não só na questão do vírus, né? Mas também na questão da própria existência humana. A pessoa ela está carregando esses conflitos, né? Do ser humano, né? Do ser no mundo. E o adolescente, muitas vezes, por falta de referências, o adolescente, sobretudo nessas relações em rede social, internet, né? O que a atualidade está nos mostrando é que os adolescentes, eles agora estão mais focados, né? Acho que 95% dos relacionamentos dos adolescentes são pautados pela internet, pelas redes sociais, né? E o que a gente pode pensar dessas relações, né? Dessas relações virtuais? Podemos pensar que são relações vazias, né? Não existe o contato humano, não existe o calor humano. Inclusive, né, há um tempinho atrás aí, um adolescente se matou. Por quê? Porque ele foi reprovado na sua rede social, recebeu vários dislikes na sua rede social, então aquilo causou uma angústia tão grande nele, mas tão absurda, que ele foi e se matou. Então a gente pensa, nossa, como que isso pode acontecer? Pode, né? Sobretudo nesses tempos que a gente está atravessando, né? A gente se relaciona com as pessoas, mas o contato humano é completamente diferente do contato virtual, né? E eu penso que os relacionamentos virtuais são relacionamentos, são importantes, né? A gente precisa manter o contato com as pessoas, né? Virtualmente, ainda mais agora, né? Nesses tempos de pandemia, que a pandemia ainda não acabou, né? Então é importante a gente manter o contato por meio da internet, sem dúvida alguma. Mas tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, tem que ter um discernimento. E os adolescentes, né? A maior parte dos adolescentes não estão tendo esse conhecimento, não estão tendo esse cuidado, né? Desse equilíbrio, sabe? Que a gente precisa ter. Então, o adolescente que atribui a sua vida, a sua autoimagem, o seu sucesso, a sua fama, só baseada em redes sociais, numa desaprovação,
ele vai e comete absurdos contra a sua própria vida. Então é isso que eu percebo, sabe, nessa faixa de idade, né, entre os adolescentes. Relações vazias, totalmente desprovidas, né, da atenção que só o contato humano pode oferecer para nós, né? E é por tudo isso e tantas outras coisas que os adolescentes vão e se matam, né? Muito bem. A doutora mencionou em um aspecto que eu fiquei assim, nossa, como é que pode? É a questão do suicídio infantil. Nós estamos aqui numa cidade interior e dificilmente chega para a gente, né, esse tipo de acontecimento nessa faixa etária. Mas a doutora, que trabalha na área, né, tem aí o contato com os casos. E eu fico aqui pensando, né, com os meus botões, como pode, né, uma criança, né, tentar o suicídio? Como é que se explica isso, né, numa criança? Como a gente comentou, né, Auro, transtornos mentais, doenças psiquiátricas. Pensando um pouquinho nesse público, né, o infantil. A criança que sofre de transtorno mental, o transtorno mental, na verdade, ele pode surgir na vida da pessoa, tanto por herança genética, tá bom? Mas também por causa das circunstâncias do ambiente onde essa criança vive, né? Então, vamos imaginar uma família que não funciona no diálogo, que não funciona na conversa, uma família que não conversa, que não tem respeito, uma família que só grita, uma família que falta com respeito uns com os outros. Então, toda essa turbulência familiar, tá? Que são as variáveis do meio ambiente, tudo isso pode sim fazer com que a criança desencadeie um transtorno mental, um distúrbio mental, né? Então a gente pensa em doença mental na infância. Como assim uma criança pode desenvolver doença mental? Por tudo isso que eu estou dizendo para você, né? A saúde mental da criança, você pode ter certeza que 90%, 80% da saúde mental da criança depende do bom andamento e do bom relacionamento das pessoas dentro daquela família. Tá? Crianças com pensamento suicida, né? Normalmente, o que eu vejo, né, no consultório, na minha prática, eu vejo crianças sofrendo com discussões entre pai, mãe, separações. Então, conflitos conjugais, conflitos familiares, famílias extensas, que numa conversa sadia, sabe, uma discussão, outra discussão. Então, a criança dentro desse ambiente, ela nada mais é do que uma esponja que suga tudo aquilo, né? Então, como é que uma criança vai... A gente está falando em criança, mas na verdade qualquer pessoa na família, né? Como é que você vai conseguir ficar em paz, psicologicamente, mentalmente, dentro de uma casa onde as pessoas não conversam, onde as pessoas só gritam, né? Percebe? Então, por tudo isso, principalmente as crianças, porque a criança é um ser mais vulnerável. Ele é um ser mais vulnerável, né? Eu, na minha idade, por exemplo, né? Se tá tendo uma discussão na minha casa, eu vou trabalhar, né, o meu psicológico, eu vou pegar, vou respirar fundo, vou observar e vou me retirar. Uma criança, né, e até mesmo muitos adolescentes, eles não possuem essa maturidade mental, essa maturidade psicológica, né, de pensar, deixa eu respirar fundo e me retirar, não vou ficar discutindo com a minha mãe porque não compensa. Eu tenho essa maturidade de pensar dessa forma, né, mas uma criança normalmente não tem, e um adolescente também não tem, né. Então é por tudo isso que a gente pode pensar nos transtornos mentais, né, tanto na infância quanto na adolescência, mas enfim, em qualquer fase, né, da vida do sujeito. E da pior das vezes, né, e no ápice de tudo isso que a gente comentou, vem a questão do suicídio. Muito bem. Doutor Lucimar, vamos chamar mais um intervalo comercial e a gente retorna já. Ok. Se trocar na quadrada. Rádio Cultura de Ituverava, apresentação Auro Alice, 9 horas e 34 minutos. Estamos de volta com o nosso bate-papo com a doutora Lucimar Rosa Ribeiro de Paula.
ela que é psicóloga clínica, atuante na área há 12 anos. A doutora Lucimara Rosa hoje está trazendo para os nossos ouvintes informações importantes sobre o Setembro Amarelo, que é a campanha de conscientização e prevenção contra o suicídio. Doutora Lucimara, passo para você a palavra. Então, Aura, eu gostaria de colocar, né, para os nossos ouvintes a questão de fundamental importância, né? Antes de terminarmos o nosso bate-papo, é necessário a gente falar, né, sobre essa questão. No que tange a gente querer ajudar, né? Como eu posso ajudar uma pessoa que tenha o potencial de tirar a própria vida, né? Como que eu vou ajudar uma pessoa nessas condições? É muito importante a gente colocar que um fator não substitui o outro. O que eu quero dizer com isso? Que a assistência técnica profissional dos profissionais de saúde não substitui a assistência familiar e vice-versa, né? Os profissionais de saúde, né, não existe a menor chance dos profissionais da saúde assumir funções que só a família pode assumir, tá? Na questão da pessoa que tem esse potencial para o suicídio, né? A assistência técnica profissional, né, que é a assistência dos profissionais de saúde, ela é de extrema importância, ela é crucial, sem dúvida alguma, mas ela não substitui o papel da família, a função da família, né, na vida daquela pessoa, né? O que eu quero dizer com isso? Que em muitas situações, né, isso eu vejo no consultório, em muitos casos, né, a pessoa leva seu familiar para consulta, daí a gente faz a consulta, faz a avaliação, conversa bastante. Então, assim, a gente encontra muitas deficiências na família, né? Que foi o que a gente falou. Falta de diálogo, falta de conversa, falta de compreensão. Então, o que eu digo às famílias, né? Para que você possa ajudar o seu familiar que tem esse potencial para o suicídio, né? Como é que eu vou ajudar meu familiar, né? Primeiro passo, eu tenho que ouvir. Segundo passo, ouvir. E terceiro passo, ouvir de novo. Porque muitas vezes a pessoa, na urgência e no desespero da sua doença mental, do seu desespero por inúmeras questões, muitas vezes a pessoa ela só quer ser ouvida, né? E muitas vezes ela não quer nem falar, ela quer ficar quietinha. Mas só o fato dela saber que você está ali do lado dela já é uma grande coisa. Muitas vezes nesses momentos você está salvando a vida daquela pessoa, né? Você está salvando ela dela mesma, né? Tirar a própria vida. Então, a família, ela precisa ter essa consciência, né? De que ela precisa ter esse cuidado, ter esse carinho, ter essa empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Eu vejo isso no consultório, né? O paciente fica 1 hora conosco, conversando ali na consulta, só que aí ele mesmo fala para mim, agora eu vou voltar para minha casa, Lucimara, e vou encontrar tudo de pernas pro ar. Como é gostoso vir aqui conversar com você, só que eu só lamento que eu tenho que ir embora, e lá o ambiente vai ser sempre aquelas mesmas coisas, aquelas mesmas circunstâncias, né? Então você percebe, né, como é bagunçado isso na cabeça da pessoa, né? Então, assim, o mesmo ambiente que adoece o ser humano, também pode curar, né? Então, a mensagem que eu quero que as pessoas guardem no coração é essa, né? Que a base familiar, o funcionamento familiar, tudo isso é crucial, né, para a saúde mental, né, de todas as pessoas, né? A gente está falando daquela pessoa que tem um potencial para se matar, mas a gente pode pensar em todas as pessoas, né, em todos, né, da família. Então, a questão da saúde nas relações, tá? Tanto na família, tanto no ambiente familiar, né? Quanto no ambiente de trabalho, quanto no ambiente da escola, em outros ambientes sociais, né? Os quais a gente frequenta, os quais a gente vai.
É muito importante, sabe, a gente nutrir dentro do nosso coração a amizade, as boas relações, as boas conversas, porque tudo isso, inclusive, são fatores de proteção para a pessoa não tirar a própria vida, né? Mas como assim fator de proteção? Fator de proteção, né? Por quê? Porque assim, a pessoa ela vai estar vivendo, ela vai estar tendo brilho na vida dela, ela vai estar fazendo da vida dela algo gostoso, prazeroso de se viver, né? Quem não tem prazer na vida, quem não vê sentido na vida, quem não vê um colorido bonito na vida, não tem razão para querer continuar vivendo, né? Então, saúde mental é isso, saúde mental é você viver a sua vida na maior plenitude possível, né? Em todos os ambientes, seja no ambiente familiar, que é o nosso primeiro ambiente, né? E depois no trabalho, na escola, no clube. E então é isso, né? Todo esse cuidado que a gente precisa ter num aspecto geral com a nossa vida, tá bom? E agora é claro, né, que eu gostaria também de estar falando sobre os locais de ajuda, né, aonde a pessoa, se eu estou com um familiar, se eu estou com um amigo, se eu estou com um conhecido, né, com potencial suicídio, para suicídio, aonde que eu vou procurar ajuda? A gente pode pensar, essa pessoa ela pode e deve procurar ajuda, tá, nas unidades de saúde, nos postos de saúde, né? Na urgência e na emergência, tá bom, da pessoa, né, com potencial suicídio, quem estiver junto, né, o familiar que estiver junto, não deixa essa pessoa sozinha, fica com ela, tá? Procura até disfarçar um pouco, né, para ela não se sentir vigiada, né? Mas enfim, tenta ficar ali presente, né, da melhor forma possível, porque é uma forma de você também estar ajudando e estar protegendo essa pessoa, né? Mas assim, sei lá, de repente uma pessoa 2 horas da manhã, né, tentando se matar, né? O que o familiar pode fazer? Vai no pronto-socorro, né, 24 horas, liga para o 192, né? Enfim, todos esses locais que a gente pode procurar, né, a ajuda profissional na urgência, na emergência, né? Que é muito importante a gente gravar isso, né? E também tem um número, Auro, 188, que é uma ligação gratuita, né? As pessoas não pagam nada para estar ligando para esse número, que é o número do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Então, esse serviço funciona 24 horas, né? Então, 2, 3 horas da tarde, se a pessoa no desespero, na angústia, se a pessoa quiser ligar, quiser conversar, o que vai acontecer? Vai ter uma outra pessoa do outro lado da linha para conversar, para acalmar aquela pessoa que está passando por desespero, né? E também pode acessar pelo site, né? Então a pessoa pode ligar, né, nesse número 188, ligação gratuita, como também pode acessar o serviço pelo site, tá? O Centro de Valorização da Vida fica em Sorocaba, mas ele presta atendimento para o Brasil inteiro, né? Através do telefone e através do site, tá bom? Muito bem. A doutora falou aí algo que eu achei muito interessante, né, que eu gostaria até de reforçar nas minhas palavras, do meu jeito como eu entendi, é que a família ou deveria ser, né, um recanto, um remanso onde as pessoas pudessem se refugiar e que as pessoas têm que encontrar um sentido para a vida, né? Sim, com certeza. Porque a família, pelo menos ela deveria de ser, né, o lugar onde a pessoa... a família é o lugar onde pelo menos nós deveríamos de pensar, poxa, eu tenho o meu refúgio, eu tenho a minha base, eu tenho minha estrutura. Quando a gente fala família, né, Aura, a gente pensa em várias coisas, né? Mas infelizmente, atualmente, né, enfim, não é o que a gente encontra, né? A gente está encontrando hoje em dia a gente mais encontra nas famílias desentendimento, discussão, muitas vezes motivo, né, inclusive para a pessoa querer tirar a própria vida, do que ela encontrar aquele recanto, né, de aconchego, de acolhimento.
Infelizmente, né, na minha prática, eu percebo que as famílias não estão funcionando tanto como nós gostaríamos que funcionasse, né? As famílias, elas não... Uma família disfuncional é aquela família que não sabe dialogar, que não sabe conversar, que não sabe usar um tom de voz, né, bacana, porque existe uma diferença muito grande, né, de você passar informação de forma calma do que de forma estressada, nervosa, né? Então as famílias, né, infelizmente, e principalmente agora em tempos de pandemia, né, a gente percebe as pessoas com os sentimentos aflorados, com o estresse aflorado. Mas assim, vamos pensar, né, que a família é a célula da sociedade, a família é o núcleo, é o primeiro núcleo, é a primeira estrutura, né, que se forma na vida de uma pessoa. Então é ali que ela precisa encontrar as referências, né, os exemplos, é dentro da família, né, é nos familiares, é dentro da família que ela precisaria, né, encontrar o apoio, né, o carinho, a compreensão. Então a gente precisa realmente deixar essa mensagem, né, para as pessoas, né, de que a família, ela é a base de tudo. Ela é a base, ela é a primeira base, né, da vida do ser humano. Depois vem as outras, né, mas a primeira base na vida do ser humano é a família, sem dúvida alguma. Muito bem. Doutora Lucimara, nós vamos agora para o nosso último intervalo comercial e no retorno a gente se despede. Ok. Horas 49 minutos, você ouve a Rádio Cultura de Ituverava. Apresentação ao Urbanize. Estamos no finalzinho do nosso programa, é o último bloco. E hoje nós contamos aqui com a participação da doutora Lucimara Rosa Ribeiro de Paula, ela que é psicóloga clínica e que veio trazer para nós, né, para os nossos ouvintes, informações importantes sobre a campanha Setembro Amarelo, né, que é a campanha de prevenção, né, conscientização e prevenção contra o suicídio. A doutora Lucimara, né, tem ainda mais algumas considerações a fazer. Doutora, fique à vontade. Então, eu gostaria de falar assim né, para todos os nossos ouvintes, né, eu gostaria de falar que quando uma pessoa fala, quando uma pessoa usa o discurso, quando ela usa da boca dela para falar que vai se matar, a gente pode interpretar esses comportamentos verbais, que a fala dela, né, ela fala, fica falando. Uma pessoa que fala que vai se matar, uma pessoa que fala, por exemplo, não tenho mais vontade de viver, uma pessoa que fala assim, né, se de repente você já deve ter ouvido escutar, se de repente alguém já ouviu, né, uma pessoa dizer, eu queria sumir. Então são falas, são discursos de uma pessoa que realmente tem a intenção de tirar a própria vida. Então esses discursos, a gente não pode interpretar esses discursos como uma chantagem, como algo assim que a pessoa fala para chamar atenção, né? Eu escuto muitas pessoas falarem para mim, né, que quem quer se matar não avisa, vai lá, faz e pronto. Não, esse pensamento é um erro, é um mito esse pensamento, né? Esse pensamento, esse raciocínio é um erro nós pensarmos assim, é um erro. A pessoa com potencial suicida, ela dá avisos, né? Tanto no próprio comportamento, quanto na fala dela, tá bom? Uma pessoa, por exemplo, que dorme, que troca o dia pela noite. Uma pessoa, por exemplo, que acorda só às 5 horas da tarde. Será que os comportamentos dessa pessoa não estão denunciando que algo não está legal na vida dela? Com certeza sim, né? Então não é difícil, inclusive, de entender, né? Se de repente eu tenho algum familiar na minha casa que está acordando 4, 5 horas da tarde, que mal come, que mal toma banho, que mal penteia o cabelo, né? Então são comportamentos que denunciam que a saúde mental daquela pessoa não vai bem, tá? E se tudo isso não for olhado com carinho, se tudo isso não for olhado com atenção, a tendência é evoluir para pior, tá? Então, assim, tanto nos comportamentos
quanto no discurso da pessoa, né? Sobretudo nos discursos, né? Eu quero deixar claro isso. A pessoa que fala que não quero mais viver, queria dormir, não acordar mais, falas desse gênero são avisos, sim, de que aquela pessoa tem a intenção de tirar a própria vida, né? Não podemos de forma alguma interpretar essas falas como chantagem. É só uma chantagem, só para chamar atenção. Não, a gente não pode pensar desse jeito, né? Então eu gostaria que realmente que isso ficasse muito claro para os nossos ouvintes, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que tudo isso é só uma chantagem por parte daquela outra e não é, né? E para encerrar, né, eu gostaria de deixar, né, essa mensagem de que muito mais do que uma campanha de conscientização e prevenção, né, contra o suicídio, o Setembro Amarelo é um chamado para a nossa vida, né? O Setembro Amarelo é uma campanha de valorização da nossa vida, né? Porque se a gente for parar para pensar, quantas e quantas coisas a gente não faz no nosso dia a dia que não é saudável, que não é atrativo, né? Quantas coisas que eu não faço no meu dia a dia, que eu posso até pensar que são pequenas mortes, sabe? Pequenas mortes, né? Só o fato de eu não colocar coisas novas e diferentes no meu dia a dia, será que eu estou direcionando a minha vida de forma saudável, né? Será que eu estou vivendo a minha vida de uma maneira bonita, de uma maneira alegre? Então, todos os detalhes da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tudo isso precisa ser olhado, tudo isso precisa ser pensado e revisto, né? Porque é a valorização da nossa vida como um todo, sabe? Como um todo. E isso vai de encontro com a nossa saúde mental, né? Porque muitas pessoas pensam, inclusive, né, que saúde mental é você ir no médico, é você ir no psicólogo e tá tudo certo. Não. Saúde mental é 1 milhão de vezes mais que isso, né? Saúde mental é você se consultar com os profissionais. Só que tão importante quanto a consulta com os profissionais, saúde mental é você viver a vida da melhor forma possível, né? Ver alegria, sabe, no seu trabalho, nas suas relações, no seu ambiente familiar, é você ter colegas, ter amigos para conversar, né? É você ir no clube, jogar bola, fazer academia, tudo isso é saúde mental, né? Ouvir música, dar risada, contar piada, tudo isso é saúde mental. Então são esses detalhes da nossa vida que se a gente olhar, se a gente refletir, né? Eu tenho certeza que a gente vai chegar numa conclusão linda, né, do que é a vida, do que eu tenho que fazer com a minha vida, né? Então é essa mensagem, né, que eu também gostaria de estar passando para os ouvintes e deixar, eu estou sempre à disposição, tá? Todas as vezes que eu vim aqui para Ituverava, que eu gosto muito de vir aqui, inclusive, né, por conta da minha avó, que já tem muita idade, então a gente ultimamente tem vindo bastante aqui para Ituverava, né? Para visitá-la e pela cidade também, né? A gente ama muito essa cidade. Então eu estou sempre à disposição, tá? Né? Toda vez que a gente vinha aqui, ou mesmo por telefone, né? Tem tantos assuntos, né, que a gente poderia estar conversando. Eu poderia ficar aqui até amanhã conversando com todo mundo. Com certeza. Tá bom? Muito interessante, muito importante. Se pudéssemos, nós ficaríamos aqui o restante do dia. Nossa, nem fale, né? Mas, infelizmente, nosso tempo é curto, com certeza, tá certo. Em nome da Rádio Cultura de Ituverava, eu agradeço a doutora Lucimara Rosa Ribeiro de Paula, psicóloga clínica, por ter disposto, né, de seu tempo para vir aqui falar aos nossos ouvintes sobre a campanha Setembro Amarelo, ajudando-nos a compreender melhor esse assunto e nos ensinando a lidar com essa questão. Doutora Lucimara, muito obrigado e agradeço também pela presença do seu esposo, o André, tá? Certo. Se quiser acompanhar melhor o trabalho da doutora Lucimara Rosa, ela tem uma página no Facebook, que é só pesquisar lá Lucimara Rosa Ribeiro de Paula, e ela também tem um canal no YouTube, é só pesquisar lá, psicóloga Lucimara Rosa. Isso mesmo.
Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço, às ordens.